Vladimir Putin parece não conseguir se controlar. Nos últimos dias, isso tem se tornado quase rotina. Mais uma vez, ele ordenou que aeronaves russas invadissem o espaço aéreo da OTAN. Mas desta vez não foram drones, como vimos na Polônia e na Romênia, foram caças, e isso muda tudo. Putin não está apenas testando limites, ele está provocando uma guerra. A reação de vários aliados da OTAN foi imediata e ensurdecedora. Esse é o último aviso a Putin. O recado é claro: o próximo caça russo que cruzar o espaço aéreo da aliança será abatido, porque Putin foi longe demais. Mas vamos voltar um pouco. No dia 19 de setembro, o jornal The Guardian e outros veículos de imprensa noticiaram que a Rússia enviou 3 caças MiG-30 e um sobrevoando o Mar Báltico. Só que não se tratou de um simples voo russo. Esses aviões não apenas se aproximaram da fronteira da OTAN, eles cruzaram. Todos os 3 MiG-30 e um invadiram o espaço aéreo da Estônia, na região do Golfo da Finlândia. Foi o suficiente para que forças da OTAN entrassem em ação, interceptassem as aeronaves e as escoltassem para fora de um território onde obviamente não tinham autorização para estar. A resposta da OTAN foi rápida e eficiente. Em apenas 12 minutos após a detecção, caças aliados já estavam no ar, interceptando os russos. Mas, para Putin, o estrago já estava feito. Ele conseguiu o que queria: forçar uma reação da OTAN e, de quebra, enviar ao mundo o recado que insiste em repetir: podemos entrar no espaço aéreo da OTAN sempre que quisermos. A condenação foi imediata. É verdade que a OTAN não chegou a abrir fogo contra os caças, mas deixou claro que a paciência está se esgotando. A ex-primeira-ministra da Estônia e atual alta representante da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, classificou o ato como uma provocação extremamente perigosa. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi direta. A Rússia está escalando ainda mais as tensões na região. Ela reforçou que a União Europeia responderá a cada provocação com firmeza e que mais pressão sobre Moscou está a caminho. E essa pressão deve vir na forma do 19-grau pacote de sanções, que promete atingir em cheio a já fragilizada economia de guerra russa. No entanto, há um problema. Sanções e declarações de repúdio são exatamente o que Putin espera. Nada disso parece suficiente para detê-lo. O que realmente poderia surpreender o Kremlin é algo que Putin não acredita que a OTAN teria coragem de fazer em plena guerra da Ucrânia: derrubar um caça russo que ouse invadir seu espaço aéreo. E a Estônia já deixou escapar sinais de que, da próxima vez, não haverá tolerância. No início, a reação do governo foi contida. O ministro das Relações Exteriores, Margus Sakna, declarou publicamente que, ao violar o espaço aéreo estoniano, a Rússia mina princípios fundamentais da segurança de todos os membros da ONU. E lembrou: quando tais ações são cometidas por um membro permanente do Conselho de Segurança, é esse próprio Conselho que deve se posicionar. E, convenhamos, ele tem razão. A Rússia não é apenas mais um país desafiante, é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E é justamente esse membro do Conselho de Segurança que hoje representa a maior ameaça à segurança global. A invasão da Ucrânia pela Rússia não só desestabilizou toda a Europa, como também abriu caminho para novas alianças perigosas. Moscou se aproximou da Coreia do Norte, recebe armas do Irã e estreitou laços com a China. O que deveria ser uma invasão rápida e vitoriosa virou um conflito global de proporções inéditas. O ministro estoniano Margus Sakna levantou a pergunta que muitos fazem: como a Rússia pode continuar no Conselho de Segurança da ONU, enquanto viola justamente os princípios que o órgão deveria defender? Se a fala de Sakna foi ponderada, a do ministro da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, foi um alerta direto. Ele afirmou que a OTAN mostrou na prática que funciona com eficiência e deixou claro:
Se for obrigada a recorrer ao último recurso, o uso da força está preparada para isso. Esse é o primeiro sinal de que a aliança pode deixar de apenas interceptar e escoltar caças russos. A mensagem é simples. Se Putin continuar forçando os limites, o próximo MiG-31 pode acabar em chamas. O alerta foi reforçado pelo primeiro-ministro da Estônia, Kristian Michal. Em entrevista à TV estatal, ele revelou que o país já tem regras de engajamento específicas para casos como esse, incluindo protocolos para que pilotos estonianos derrubem aeronaves russas, se necessário. Nas palavras de Michal, temos a capacidade de fazer o que for necessário em nosso espaço aéreo junto com nossos aliados da OTAN. E ele foi além. Disse que os pilotos russos tiveram chance de sair do espaço aéreo estoniano antes mesmo da chegada dos caças da OTAN. Ou seja, eles foram identificados, receberam avisos e mesmo assim ignoraram todos os alertas. A fala de Michal soou quase como uma ameaça. Dessa vez vocês tiveram a chance. Da próxima, talvez não tenham a mesma sorte. Mas o recado mais duro veio de Marko Mihkelson, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento estoniano. Poucas horas depois da incursão, ele publicou uma frase enigmática. 17 segundos contra 12 minutos. Da próxima vez será assim, se é que me entende. O que exatamente ele quis dizer? Já já a gente revela. Por enquanto, a Estônia segue pelos canais oficiais após mais essa tentativa russa de intimidação. Em vez de partir para a ação imediata, o país invocou o artigo 4 da OTAN. É a segunda vez em poucas semanas. A Polônia já havia feito o mesmo após drones russos invadirem seu espaço aéreo no início de setembro. O artigo 4 funciona como um passo antes do artigo 5. Enquanto este último prevê uma resposta militar obrigatória da OTAN em caso de ataque, o artigo 4 não vai tão longe. Ele abre uma consulta oficial entre os países membros para discutir um plano de ação frente à agressão sofrida. Ou seja, é o primeiro passo diplomático correto. Invocar o artigo 5 seria precipitado, afinal, os caças russos não atacaram quando foram interceptados, mas ignorar a violação seria um erro ainda maior. Afinal, a inação passaria a mensagem errada a Putin, a de que a OTAN, ou pelo menos os países que ele está provocando, não têm coragem de reagir. E é justamente esse o jogo que Putin quer jogar. É claro que isso só significa uma coisa. Putin vai continuar escalando até que algo grave aconteça. E é exatamente isso que a OTAN quer evitar. No dia 23 de setembro, o Conselho de Segurança da ONU realiza uma reunião ministerial considerada de alto risco, voltada exclusivamente para a guerra na Ucrânia e com a Rússia seguindo sua estratégia de enviar aeronaves para dentro do espaço aéreo da OTAN. Uma pergunta inevitável será feita a um dos 5 membros permanentes do Conselho. O que vocês estão fazendo? Teremos que esperar até o dia 23 para ouvir a justificativa oficial de Moscou, se é que a Rússia vai aparecer nessa reunião. Mas as chances são grandes de que a resposta seja a mesma de sempre. Negar, negar e negar de novo. Foi exatamente o que já fizeram depois que seus 3 MiG-31 foram escoltados para fora do espaço aéreo da OTAN. Segundo o Euromaidan Press, o Ministério da Defesa da Rússia já nega qualquer violação de fronteira no dia 19 de setembro. A dúvida é: Moscou está tentando dizer que seus caças nunca entraram no espaço aéreo da Estônia? Ou será que a arrogância chegou a tal ponto que simplesmente decidiram que aquele espaço aéreo pertence à Rússia? O Ministério das Relações Exteriores russo foi ainda mais longe e recorreu ao X para soltar uma justificativa no mínimo frágil. De acordo com Moscou, no dia 19 de setembro,
3 MiG-30 e um apenas realizavam um voo programado de Karelia até a região de Kaliningrado. E, segundo eles, em nenhum momento teriam desviado da rota ou violado o espaço aéreo estoniano. A Estônia discorda. E os pilotos da OTAN que foram acionados para interceptar os caças também. Quem conhece o padrão russo sabe, quando Moscou é pego no flagra de propósito, ou não, a resposta é sempre a mesma: negar tudo. Mas a Estônia não pretende cair nessa armadilha. E já deixou claro, o próximo caça russo que invadir o espaço aéreo da OTAN será abatido. E a Estônia não está sozinha. Outro país da aliança também acha que Putin precisa aprender as consequências de suas ações. Estamos falando da República Tcheca. O presidente Petr Pavel declarou que o Ocidente precisa começar a responder à altura. E isso pode incluir, sim, derrubar aeronaves russas. Segundo ele, violar o espaço aéreo é motivo suficiente para ativar mecanismos de defesa e, portanto, derrubar a aeronave. Pavel também deixou uma frase que resume a mentalidade do Kremlin: a Rússia vai se comportar até onde nós permitirmos. E revelou ainda que, em conversas passadas com ministros russos, costumava perguntar por que cometiam esse tipo de provocação, sabendo que poderiam causar um conflito. E a resposta de Moscou, sempre a mesma: porque nós podemos. Se isso não revela a mentalidade da Rússia, nada mais revela. É por isso que Pavel concorda com a Estônia. A hora da complacência acabou. O tempo da apaziguamento terminou. O que vimos nos últimos dias na Polônia, na Estônia e nos últimos 4 anos na Ucrânia atinge todos nós, alertou o presidente tcheco e completou: se não mantivermos a unidade, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer com a gente também. O recado é claro. Essa não é a última vez que aeronaves russas vão invadir o espaço aéreo da OTAN. Na verdade, é muito mais provável que seja apenas o começo. Afinal, já aconteceu 3 vezes em menos de 2 semanas. Como mencionamos no início do vídeo, a entrada dos MiG-30 e um no espaço aéreo da Estônia aconteceu logo depois de outra violação russa, desta vez contra a Polônia. No dia 10 de setembro, a Polônia, que também é membro da OTAN, denunciou que a Rússia enviou 19 drones para dentro do seu território. Alguns precisaram ser abatidos. Segundo a CNN, a inteligência ainda não sabe se foi um ataque deliberado ou não, e é exatamente essa confusão que Putin deseja criar. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal explicando em detalhes o que a Rússia fez na Polônia e como Varsóvia respondeu. Poucos dias depois desse ataque, foi a vez da Romênia relatar uma nova violação. Um drone russo entrou em seu espaço aéreo perto da fronteira com a Ucrânia. Dessa vez, talvez tenha sido um incidente acidental, mas há quem acredite que foi deliberado. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que sim, classificando o episódio como uma clara expansão da guerra por parte da Rússia, segundo a BBC. E mesmo após a crise na Estônia, Moscou não parou. No dia 22 de setembro, o The Guardian revelou que a OTAN precisou levantar caças novamente agora sobre o Mar Báltico. O alvo era um avião de reconhecimento russo Il-20M, que, assim como os MiG-31, ignorou todos os avisos e só saiu escoltado. Ainda não está claro se o avião espião violou de fato o espaço aéreo da OTAN ou se voava em área internacional sem aviso algum. Mas, de qualquer forma, foi mais uma aeronave chegando perto demais para o conforto da Estônia e de seus vizinhos bálticos, Letônia e Lituânia. Essas incursões são frequentes demais, em intervalos curtos demais para serem coincidência. Já viraram um padrão usado por Putin para testar a paciência da OTAN para medir até onde pode ir antes de provocar uma resposta letal, como já defendem Estônia e República Tcheca. E a sensação é clara: Putin só vai parar quando
um de seus aviões for abatido. E se isso acontecer, surge a pergunta inevitável: o que vem depois? Curiosamente, talvez já tenhamos uma resposta. Você se lembra do comentário de Marko Mikkelsen, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento da Estônia? Ele disse: da próxima vez não serão 12 minutos, serão 17 segundos. Essa fala se refere a um episódio de novembro de 2015. Naquele mês, um caça russo Su-24 invadiu o espaço aéreo da Turquia, outro país da OTAN. Só que, ao contrário da Estônia agora, a Turquia não esperou. Em vez de enviar caças apenas para escoltar a aeronave russa, Ankara reagiu imediatamente. Um V-16 turco foi acionado e derrubou o Su-24 apenas 17 segundos depois da violação. O incidente ocorreu na fronteira da Turquia com a Síria, país que há anos mantém parceria militar com Moscou. O resultado foi imediato. O jato russo foi abatido e caiu na região de Jabal Turkmen, dentro da Síria, matando 2 pessoas. Segundo a BBC, além da queda da aeronave, um piloto russo e um fuzileiro enviados para a missão de resgate também morreram. Mais tarde, a Rússia alegou que o ataque turco utilizou um míssil ar-ar. Putin reagiu rapidamente. No mesmo dia, 24 de novembro de 2015, o The Guardian registrou as palavras do presidente russo: a Turquia seria cúmplice de terroristas e sofreria sérias consequências. A referência a terroristas reforça a ideia de que o Su-24 estava atuando em operações conjuntas com o regime sírio contra rebeldes na fronteira. Mas, para a Turquia, isso não importava. Um caça russo havia cruzado sua linha vermelha e, em apenas 17 segundos, foi abatido. E as tais consequências prometidas por Putin, na prática, nunca vieram. Moscou deslocou sistemas 400 para a Síria, rompeu alguns contratos militares com Ankara e enviou um cruzador para a costa síria. Mas, em termos de resposta direta, a Rússia não fez praticamente nada. Em junho de 2016, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan havia pedido desculpas pela destruição do caça russo. Segundo Peskov, Erdogan teria pedido perdão e expressado condolências às famílias dos pilotos mortos. O porta-voz de Erdogan confirmou que o pedido de desculpas era real. Mas, convenhamos, isso passou longe das graves consequências que Putin havia prometido. E mais, o pedido só veio mais de meio ano depois do incidente. Os cínicos diriam que Moscou negociou esse pedido de desculpas público apenas para salvar as aparências, já que a Rússia não respondeu ou não conseguiu responder com a mesma intensidade à derrubada de seu caça pela Turquia. Esse episódio nos dá 2 pontos importantes. Primeiro, contexto para a famosa frase dos 17 segundos de Mikkelsen. Segundo, um precedente claro de um país da OTAN abatendo um caça russo que violou seu espaço aéreo. A pergunta agora é inevitável. Será que veremos algo parecido em 2025, caso as exigências da Estônia e da República Tcheca sejam atendidas? É difícil prever. Na ocasião, o Su-24 derrubado pela Turquia estava ligado ao conflito na Síria, um cenário diferente do que vemos hoje na Ucrânia. Moscou queria manter a Síria sob sua influência, mas não tentava tomar o país. Na Ucrânia, o quadro é outro. Uma invasão total, planejada para eliminar a soberania de um estado inteiro. 2 cenários muito distintos. E aí surge outra questão. Se a OTAN derrubasse hoje um caça russo nos céus do Báltico, Putin se limitaria a ameaças verbais ou se sentiria obrigado a responder com mais do que palavras? Vale lembrar, a Rússia de agora está mais fraca do que há 10 anos. Mais de 3 anos e meio de guerra contra a Ucrânia drenaram recursos e desgastaram o país. Putin pode estar testando limites.
Mas será que ele realmente deseja um confronto direto com a OTAN, enquanto suas tropas ainda tentam se recuperar de uma guerra devastadora? Outro detalhe importante: se um país da OTAN chegasse ao ponto de abater um caça russo, poderia acionar o artigo 5 da aliança. Afinal, o disparo só teria ocorrido porque Moscou violou seu espaço aéreo com ativos militares. Isso seria ou não um ato de agressão direta contra o território de um aliado da OTAN? Há quem diga que sim. E há ainda outro fator que Putin não pode ignorar: os Estados Unidos da América. No dia 21 de setembro, o Kyiv Post noticiou que o presidente Donald Trump foi questionado sobre a postura americana diante das provocações russas contra a Polônia e os estados bálticos. A resposta foi direta, curta e exatamente o que os aliados queriam ouvir. Sim, eu ajudaria. Eu ajudaria. Nós não gostamos disso. Trump reagia às incursões russas no espaço aéreo da Estônia e, com essa frase, deu um verdadeiro soco no estômago de Putin. O líder russo passou boa parte de 2025 tentando reaproximar Moscou dos Estados Unidos da América. Mas agora parece que Trump já percebeu o jogo duplo de Putin dizer uma coisa e fazer outra. Com uma declaração simples, Washington deixou claro: se a Rússia continuar a provocar, os Estados Unidos da América estarão ao lado de seus aliados da OTAN. E isso significa que Putin teria de encarar o inimigo que menos deseja enfrentar. Mas atenção, Trump também tem outras preocupações no radar. Enquanto Moscou testa os limites na Europa, os Estados Unidos da América e a Venezuela estão à beira da guerra, com tensões explodindo rapidamente. Quer entender esse novo cenário e as possíveis consequências? Confira nosso próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no Conflito do Século XXI para acompanhar toda a cobertura sobre as últimas escaladas da Rússia contra a OTAN.